Mano, o Gabriel Paulista foi a primeira contratação do Corinthians, o pessoal tá falando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. É um trabalho em 2 tempos, é uma tabelinha, vamos dizer assim. O Fabinho Soldado, ex-executivo que hoje tá no Internacional, já tinha tido uma conversa muito boa com o Gabriel Paulista, quando a gente, inclusive, a gente que deu primeiro essa história do Gabriel Paulista no Corinthians, tinha uma conversa bem alinhada. Só que assim, à época, na última janela, o transferban do Corinthians não tinha assim um norte. O Corinthians não tinha assim toda essa certeza de que iria derrubar o transferban, porque estava muito bagunçado na questão do impeachment, do Augusto Melo e tudo mais. Então o Gabriel Paulista falou, bom, vamos esperar a próxima janela, ver o que vai acontecer. Mas já tinha não um acordo, mas uma conversa muito bem elaborada, muito bem encaminhada. Tipo um acerto verbal, assim, podemos dizer. Não vou dizer acerto verbal, porque vai parecer que os caras já se acertaram lá e foi assim, uma conversa muito boa, uma conversa muito interessante. Quando ele decide voltar, ele rescinde contrato com o Besiktas, 1 ano e meio de contrato que ele ainda tinha com o Besiktas, ele tinha a receber 4,5 milhões de euros por esse contrato. É uma grana, viu? Abriu mão, deixou tudo pra trás. Que dá mais ou menos uns 28 milhões. 27, 28 milhões de reais. Ele abre mão, deixa pra trás, porque na retomada de conversas com o Corinthians se interessa muito. O Corinthians falou, não, a gente quer, se você vier como agente livre, sem custos e tal, pô, topamos na hora. Então o olho brilhou, ele deixou pra trás essa grana, tanto que ele já até tinha dado um spoiler, né, na viagem de volta que ele sai da Turquia para o Brasil. Então ele não tá aqui, ele tá lá, né, ele tá lá. Ele tá lá ainda, Tá. Não sei se ele foi e voltou pra passar fim de ano e tal, mas o fato é que ele tira uma foto no espelho com a camisa do Corinthians, a camisa atual do Corinthians, a camisa que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, inclusive. Então assim, já era uma situação que estava acontecendo. E o Gabriel Paulista chega para um contrato de 2 temporadas, 2 anos, com um salário dentro de um teto realidade financeira do Corinthians. Não é um salário que, meu Deus, astronômico e tal para o Gabriel Paulista. E ele realiza um sonho. Então é o primeiro reforço que o Corinthians vai ter nessa temporada de 26, assim que caiu o transferban internacional. A conta não bate, família. A conta não bate, família. Eu não tô entendendo como, família. Não é possível. Não é possível. Esses dias o Santos contratou o Gabigol, né? Renovou com o Neymar, né? O Corinthians contratando o Gabriel Paulista, minha gente, jogador de nível Europa. Esses dias aí, titular do Valência. Eu conheço, assisto La Liga, eu tô ligado quem que é esse cidadão. Eu quero entender como que ele foi parar no Corinthians. O time mais endividado do país. 2 bilhões de dívida. Mas a conta não bate, família. Só o meu soberano. É só o meu São Paulo que tá... Pô, ele falou como se o São Paulo não tivesse endividado, né? Passando fome, é isso mesmo? Porque o meu São Paulo não tá conseguindo fazer contratações. Tendo que ir atrás de jogadores de time de, terceiro escalão. Caralho! O Palmeiras contratar o Marlon Freitas, nem fico surpreso, né? Porque o Palmeiras tem o money, né, baby? O Palmeiras tem a folha, o placo. A bargata tá no bolso. Agora, eu quero entender o que o Santos e o Corinthians estão rodando a bolsinha, não tô sabendo. Estão rodando a bolsa na esquina, não tô sabendo. Porque como que os times mais endividados do estado de São Paulo estão contratando desta forma? Um contrata Ney, o outro Gabriel... Mas é um jogador experiente, muito tempo de Europa, né? Jogou em grandes clubes da Europa, então a experiência conta muito. Você vir da Europa depois de tanto tempo e jogar em grandes equipes, não é que foi lá passear, sim. O cara jogou em todas as equipes onde ele passou, ele jogou. Então ele tem experiência. Foi o que o Guipa falou, tiveram um problema. O Corinthians teve problemas no ano de 2025 por algumas contratações erradas, contratações que não deram certo, principalmente na zaga do Corinthians, né? Então, é um jogador que, se vier pro Corinthians, vai ajudar bastante. Primeiro reforço do Corinthians para 2026 é Gabriel Paulista, ex-Arsenal, Atlético de Madrid, que atualmente estava no Besiktas. Jogador de 35 deve fechar com o Corinthians por 2 temporadas. Ele abriu mão de 27 milhões de reais que tinha direito de receber do Besiktas para jogar no Corinthians, que é o time do coração dele. Sempre foi o sonho dele jogar no Corinthians. Sim, tem a questão do transferban. O Corinthians conseguiu derrubar o transferban que ele tinha com a CBF e agora já consegue registrar novos jogadores no BID. Só que o transferban que o Corinthians tem na FIFA por conta da contratação do Félix Torres, que o Corinthians deve algo em torno
de 40 milhões de reais para o Santos Laguna do México. Esse ainda tá em vigor, mas o Corinthians deve derrubar esse transfer ban também nos próximos dias. Mas o Gabriel Paulista já tá apalavrado com o Corinthians. Cara, é um bom zagueiro, experiente, acho sim que é uma boa contratação do Corinthians. Mas e aí, corintiano, você gostou dessa contratação do Corinthians? Vai sobrar pra mim no futebol brasileiro, chega pra pegar a camisa e vestir e jogar, ponto. Agora, é curioso, né, você ouvir, e acho que você foi brilhante, o Corinthians está no mercado, não é que nem a gente que tá tudo duro, entra no mundo de mercado, vê a prateleira, não pode comprar nada também, porque não adianta nada você pegar, querer, ter intenção, mas não conseguir registrar o cara ainda. Então o Corinthians que vai começar agora no final de semana no Campeonato Brasileiro, não conseguiu se reforçar justamente por causa do transfer ban, e só tá liberando o jogador. Agora é o Paulista, depois ter fevereiro Supercopa, depois o Brasileiro no final do mês brasileiro. Entendi, mas vai dar. Pra deixar você garante, né? É que eu me preocupo com os outros transfer bans, entendeu? Tem o do Garro, tem esse do Michael que estão vendo aí, tem um monte de coisa pra poder resolver, né? Mas o meu ponto de vista é que se o Corinthians fechar essa contratação, pra mim sim, Lívia, vira uma questão até de prioridade. Porque assim, você tem o Ramalho e o Gustavo Henrique, que terminaram a temporada bem. Só que se um machucar, Deus me livre, aconteça, mas pode acontecer, cartão, quem né? entra? E cartão, entre outras coisas. Quem entra? Félix Souza, que já foi embora? Kaká, que não tem condições? Kaká também. Então, o Tchoca, que não conseguiu mostrar ainda. Pode ser lapidado. Então, mas ainda não tá pronto. Você concorda comigo ou não? Então você tem uma carência de jogadores nessa posição. Então acho que o Corinthians acerta contratando, se puder, o Gabriel Paulista. Cara, eu também acho que é uma boa contratação sim, porque o André Ramalho também nem é um zagueiro titularzaço do Corinthians, o único incontestável é o Gustavo Henrique, então acho que fica uma briga boa aí, porque o André Ramalho também não teve atuações brilhantes no Corinthians, e ele realmente é bem contestável, né? O Fabinho sofreu muito isso ano passado. Eu não tô aqui pra falar que é um fracasso, mas talvez pra gente colocar na devida perspectiva. Perfeito. Pra chegar daqui a pouco e falar, pô, não teve sequência, não tá tão bem, demorou a engrenar, e a gente virar e falar, mas a expectativa era essa. Você não tá contratando um cara pra... Não, tá chegando o cara que vai resolver a sua zaga. Não é, e não acho que o Corinthians tem essa bala hoje pra fazer... Mas qualifica. Esse tipo de... Mas qualificar, a gente tá colocando uma qualificação, eu entendo o elogio do Bubu, é muito mais uma qualificação pelo histórico. Isso. Por onde passou, pelo que já fez, não pelo que ele tá jogando de bola agora. Ele tá jogando de bola agora, é um cara que tem um histórico de lesões, inclusive. É um cara que perde um pouco essa condição física, esse vigor com o passar do tempo. É um cara que não está vivendo o seu auge técnico. É um cara que você tem dúvidas sobre sequência, sobre o que vai te entregar. E ele tem uma reserva técnica que ele pode te agregar ali em momentos pontuais. Agora, é bom colocar essa devida perspectiva. Ninguém está falando que é ruim de bola, que é pereba, que não tinha que ver. É só isso. E entender se o Corinthians tem essa condição de fazer esse investimento. Não é a solução e não é um cara, por exemplo, de primeira hora que quem tem bala na agulha iria contratar para resolver problema de zaga. Cara, eu acho que talvez seja entendível pelo momento do Corinthians, que não vai dar para investir e gastar muito dinheiro em contratações, contratar um jogador livre, experiente, para chegar aqui e acho que revezar com o André Ramalho também, que já tem uma idade mais avançada e acho que é um jogador que pode compor. Mas eu tava olhando aqui, desde a temporada 19-20, que ele não faz mais do que 30 jogos numa temporada, assim, não tem jogado muitas vezes, fisicamente não está conseguindo chegar e a temporada brasileira é uma guilhotina para os jogadores, é terrorífica, então não acho que dê para esperar que ele vai jogar sempre. Não é um garoto, então assim, tem que conhecer os atalhos do campo, mas é um zagueiro que sempre teve como uma das grandes características velocidade e recuperação. Aos 35 anos você não tem mais isso, mas talvez seja o que dê para o Corinthians fazer. A gente não tem dinheiro para contratar, a gente tem que buscar jogadores livres no mercado, a gente tem que reduzir os nossos custos, porque olha como é que as coisas estão, transfer bans e tal, então vamos pelo menos num cara que é experiente e que tem um currículo desse por trás. Numa dessas eu acho que pode ajudar, mas a questão física, a incapacidade dele de jogar 30 jogos em um ano por muito tempo, e a característica dele principal, que é a velocidade, que hoje não se espera isso de um jogador de 35 anos, me deixam um pé atrás. Enfim, rapaziada, até o pessoal comentando um pouco sobre a contratação aí do Gabriel Paulista no Corinthians. Eu acho sim que foi uma boa contratação, inclusive porque ele rescindiu um contrato ali com o Besiktas, e não acho que ele tava indo mal lá, não. Inclusive, muitos torcedores do Besiktas queriam que ele continuasse por lá, e parece que realmente ele jogou muito bem por lá. Então, eu acho que ele vai vir aqui no futebol brasileiro e vai jogar muito bem também. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!